Olá pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos relacionados ao chassi Huawei E9000, a gente vai trabalhar um pouco agora sobre alguns itens de verificação importantes no nosso host, certo? Dentro da E9000, na área relacionada a chassi settings, a gente tem aqui no item Node todos os nossos slots que estão sendo utilizados, ou seja, as blades que foram colocadas nessa E9000, né? No nosso caso, nós estamos com 4 blades, ou seja, com 4 nodes conectados nesses itens aqui que a gente precisava, né? Então, por exemplo, cada um desses hosts a gente vai verificar rapidamente os itens relacionados à configuração deles, tá? Na medida do possível, de acordo com o que a gente precisa. Tá joia? Então eu vou pegar um deles aqui, eu vou selecionar o host 192.168.40.100. Vou jogar o endereço dele no browser por hora, só para a gente capturar as informações relacionadas ao host. Tá? Inicialmente a gente teria que fazer um logon, né? Então deixa eu fazer um logout aqui. A gente deveria fazer o logon no nosso host, tá? Com as credenciais que estão lá na documentação Huawei. Uma vez que a gente acessou o host, um dos primeiros itens que a gente vai ver na informação é o sumário, aonde nós temos a versão do nosso produto, né? Ou seja, o produto name. Eu cheguei a falar isso para vocês em outro vídeo, que é o CH121HV3, né? A nossa versão. Por sinal, um host robusto, né? Ele está numa certa classificação bacana sobre o desempenho, tá? Depois eu tenho a versão de firmware do meu IBMC. Tem a versão de firmware da BIOS, tá? E as informações de alertas. Então, alertas críticos, alertas médios e alertas mínimos, né? E aqui eu tenho, por exemplo, o status de energia. Quanto é que está consumindo de energia o meu host, né? Então, está uma questão relacionada com energia, né? Emissão de carbono e por aí vai, tá? Mas o que interessa para a gente é que uma vez que a gente precisa fazer um logon nessa tela aqui do host, é a gente verificar se não tem alarmes, tá? E depois verificar as informações do sistema, que são itens que nos interessam, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o número de serial do meu host, se eu precisar fazer alguma conferência, estiver trabalhando com algum inventário, né? Eu tenho aqui a manufatura, então, por exemplo, aqui evidente, ó, Huawei, tá? E alguns checkpoints interessantes, por exemplo, processadores, eu vou ver quantos processadores estão instalados nesse host. Então, por exemplo, eu tenho um processador aqui, CPU número 1, é um Intel Xeon da série 2650L no modelo, 1.7 GHz, tá? Onde ele tem essa capacidade de core e thread, né? E o status dele nesse momento é o quê? Ativo. Então eu tenho o meu CPU número 1 lá no host, ele está ativo. O CPU número 2, mesma coisa. É um processador idêntico, né? Com a mesma capacidade de trabalho e também está habilitado. Logo, se eu verificar em memória, eu vou ter meus itens relacionados à memória, aquilo que eu preciso, né? Então eu sempre gosto de expandir aqui essa primeira coluna para ficar fácil para a gente identificar um item legal. Então, ó, em memória eu tenho 24 slots para conectar a memória e tenho os 24 módulos preenchendo esses 24 slots. Então, e qual que é a característica dessa memória? É uma memória de 32 GB de capacidade, numa frequência de 2.400 MHz, né? É o modelo DDR3 ou um tipo DDR3, eu tenho o serial de cada um dos módulos de memória que estão conectados, né? Tenho também a voltagem mínima que esse módulo de memória vai funcionar, né? E se eu for verificando aqui, ó, for listando, eu tenho todos os 24 módulos são da mesma capacidade, né? E com a mesma frequência. Lembrando que o número de série deles é diferenciado, porque eles não são sequenciais, mas o número de série tem que ser sequenciado. Então, verifiquei os itens básicos do meu host, né? Principalmente a característica relacionada ao modelo, isso é muito importante, mais à frente a gente vai falar mais sobre isso. As características sobre o processador,
as características sobre a memória, e se for necessário eu posso verificar também característica de storage, lembrando que esse host é um host que ele só comporta 2 discos, né? Então geralmente esses discos são discos de 300 megabytes ou discos de 600 megabytes. Em alguns casos esse modelo tem discos de 900 ou 1.2 megabytes, no caso 1.2 terabytes, né? 900 megabytes ou 1.2 terabytes. A gente consegue perceber que está criado um arranjo RAID, né? Então, para esses discos, os discos são na categoria SATA/SAS, né? Então, basicamente, a informação que a gente precisa sobre o disco é essa, né? Eu cliquei aqui no configurar, ele está falando que não tem as informações do RAID, controladora RAID, para a gente poder ver mais itens, tá? Mas isso não quer dizer que seja um erro, e sim simplesmente uma informação que ficou restrita devido a possivelmente a necessidade de atualizar um firmware ou de reconstruir o RAID, né? E por aí vai, tá? Network, um outro item que a gente deve ficar atento. Eu comentei com vocês aquela questão da sigla, do nome da placa, que é o MZ522. A gente falou isso um pouco quando a gente falou do Profile, né, o NIC Profile, dentro da E9000. Falamos um pouco também sobre essa questão da placa quando a gente falou do switch, que está fazendo a integração com essa placa, né? E falamos também lá na hora do VNIC, na hora que a gente foi criar o Profile virtual, a gente também falou sobre isso. Tá certo? Então, essa placa, ela tem 2 portas, vamos dizer assim, de 10 gigabit, Ethernet, que podem chegar até 40, e tem mais 2, então são 2 e mais 2, no final 4. A gente conseguiu ver isso lá dentro de um dos vídeos relacionados à criação do Profile para o deployment ou delivery desse Profile lá nos hosts, né, nos slots que estavam disponíveis, tá? Depois eu tenho algumas informações extras aqui, tá? Se eu precisar configurar algo do meu host, eu venho aqui no item de configuração, né? Então eu posso clicar aqui em configure, onde eu tenho alguns itens que eu posso configurar, lembrando que toda essa documentação referente a cada uma dessas abas e cada uma das opções que a gente tem no host, esses itens estão dentro da documentação Huawei, então basta vocês acessarem o material Huawei, onde vocês vão poder saber mais sobre quais são os pontos relacionados à verificação do host. Lembrando que, no nosso caso, a gente passou sobre o sistema, o modelo, né? Modelo que está implementado no host, processador, memória, storage, network, tá? Que são os itens, no nosso caso do laboratório, são os itens de maior atenção e necessidade. Obrigado e até o próximo vídeo.